Nós vamos começar mais um crescimento espiritual, carta de Paulo aos Efésios, né? Nós já fizemos carta de Paulo aos Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, e agora vamos fazer Efésios, ok? Antes da gente começar, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração, porque normalmente nós fazemos essa oração aqui na igreja, então vamos fazer essa oração nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, vai de encontro ao outro lado, Senhor, onde os meus irmãos estão assistindo, Senhor, essa pequena aula, Pai, Deus de poder e glória, usa a minha vida, Senhor, abre o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, para que toda palavra fique marcada na tábua do nosso coração. Eu te agradeço por essa oportunidade no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, vocês vão receber aí o texto sobre o crescimento espiritual e o texto começa assim. Paulo escreve essa carta aos cristãos de Éfeso, antiga Ásia Menor, atual Turquia, a fim de lembrá-los de sua riqueza espiritual, de seu chamado sublime para viverem com poder e pureza. Éfeso era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Era uma cidade com muita movimentação, era uma cidade onde tinha um centro cultural muito grande, né? Com ênfase à cultura, era a capital romana da Ásia. Paulo fica quase 3 anos em Éfeso, isso você vai encontrar em Atos 19, e faz grandes laços afetivos. Você pode encontrar isso em Atos 20, 17. Amém, irmãos? Acredito que essa fosse uma das igrejas mais amadas por Paulo. Além disso, era uma cidade portuária banhada pelo rio Casper. Irmãos, como era um centro, né, um centro portuário, o que a gente entende? Tinha uma quantidade muito grande de pessoas que entravam, saíam, barcos que chegavam, e era uma cidade, irmãos, muito religiosa, mas muito religiosa mesmo. O problema é que não cultuavam ao Senhor, cultuavam a outros deuses. Cultuavam a uma tal deusa Diana. Essa deusa, ela tinha um templo que foi classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo totalmente muito grande, todo feito de mármore branco, brilhava demais, se enxergava a muita distância e tudo em Éfeso girava exatamente em torno deste templo, desta deusa Diana. Nós vamos falar mais um pouquinho disso. Vamos ler mais um minutinho. Era uma cidade muito religiosa, porém eles cultuavam uma deusa chamada Diana, que em alguns momentos ela era classificada como a deusa da fertilidade, a deusa da caça, a deusa dos animais, a deusa da lua, a deusa da noite, enfim, irmãos, ela era o centro de tudo que eles entendiam por religiosidade, estava com a deusa Diana. Amém? Segundo a mitologia, ela era filha de Júpiter com Latona e irmã gêmea de Apolo. Bom, em homenagem a essa deusa, existia um templo, o templo de Diana, e tudo na cidade girava em torno desse templo e dessa deusa. Tamanho era o templo que, a 6 quilômetros de distância da cidade, tinham 2 montes, né? Os montes Touros e o monte Pion. E era possível se ver esse templo dessa deusa Diana a 6 quilômetros de distância. Então não era uma coisinha assim pequenininha. Irmãos, analisando um pouco Éfeso, a situação de Diana, tudo, o Senhor me levou à cidade de Aparecida do Norte, né? Tudo naquela cidade gira em torno da Santa Aparecida. Eu não conheço,
mas eu sei que tudo gira em torno da santa, né? Aqui era mais ou menos assim, todo mundo vivia de vender coisas para o templo, do templo, tudo em função da deusa. Então, todo o capital que entrava também nessa cidade era gerado por conta desse templo, desta deusa, ok? O templo de Diana era muito bonito, feito de mármore branco, como eu já disse para os irmãos, e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além da deusa Diana, nesse templo também se cultuava o deus Baco, que é o deus do vinho, né? Irmãos, só para vocês terem aí uma ideia, né? Não sei se os irmãos já ouviram esse termo aí no mundo, que é o termo bacanal, né? Vem de cultos ao deus Baco, né? E vocês sabem o que quer dizer isso popularmente aí, né? Então, eram cultos, assim, de promiscuidade, de muita bebedeira, muita orgia, era assim que funcionava. A deusa Diana era celebrada o ano inteiro, porém com maior ênfase no mês de maio. A deusa Diana era considerada deusa das virgens, pois ela era contra o casamento, pois segundo as histórias contadas, sua mãe sofreu muito em seu parto. Bom, então ela era contra o casamento, digamos assim, né? Só que nesse templo, e a gente vai ver aqui mais pra frente, existiam sacerdotisas prontas para, como é que eu posso dizer, estarem fazendo culto a essa deusa. Essas sacerdotisas, na verdade, como eu disse para vocês, do deus Baco e tudo mais, elas eram prostitutas que ficavam nas paredes desse templo e elas tinham um relacionamento sexual com os homens, e quando elas engravidavam, elas não podiam ficar no templo com as crianças. Então, elas jogavam as crianças para o mundo, assim, sabe? E aí, era uma sociedade extremamente matriarcal, né? Essa deusa Diana enfatizava uma sociedade matriarcal. É aí que entra Paulo, em tudo isso. Porque Paulo vai falar do Senhor como nosso Pai. Como a proteção do Pai Deus, do Pai Jesus. É aí que entra Paulo, contrapondo a esta sociedade matriarcal, ok? Então vamos continuar. No templo de Diana existiam eunucos. Qual a função do eunuco? Para louvar oráculos à deusa. Acrobatas, fazendo acrobacias para adoração. E mulheres sacerdotisas, que são essas que eu disse para vocês, que eram prostitutas, que ofereciam sacrifícios atrás das colunas do templo. Segundo os relatos da história mesmo, elas usavam túnicas curtas e durante o mês de maio, elas ficavam com os seios desnudos. Elas tinham relações com homens, que era uma forma de adoração à deusa. E quando elas engravidavam, elas eram obrigadas a ir para a rua e largavam seus filhos, tá? Muito bem. Então, Paulo vai se deparar numa situação, essa era a situação da sociedade de Éfeso, né? E Paulo, então, ele apresenta o Senhor, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que sustenta, que honra as nossas vidas. Paulo vai apresentar um pai, no meio de tantas crianças órfãs, no meio de uma sociedade matriarcal, onde a mãe, entre aspas, era Diana, Paulo apresenta o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso Pai. Amém, irmãos? Ele vai apresentar Jesus, nosso Pai.
Continuando ainda, né? Já já eu paro de falar da deusa aí. O comércio girava em torno do templo e para entrar na cidade de Éfeso era obrigado a pagar uma entrada, um ingresso. Vocês veem como tudo girava em torno da deusa. Pois a cidade tinha muito ocultismo, mágicos e magia. Vocês podem encontrar isso em Atos 19. Atos 19, 18 e 19. E existia lá um tal de um livro escrito, o nome do livro é Escrito Efesino. E esse livro era um livro de simpatias, era um livro que para nós seria a mesma coisa que a nossa Bíblia, que a gente segue o que está escrito, a palavra de Deus. Essa era a palavra, segundo Diana, que eles tinham que servir, né? Bom, muito bem. Sobre esse cenário, Áquila e Priscila fundam a Igreja de Cristo na cidade de Éfeso. E Timóteo e João também foram pregadores de Éfeso. Então, irmãos, eu queria que vocês parassem para fazer uma reflexão. Se tudo girava em torno da deusa, aparece uma pessoa querendo tirar o sustento daquela cidade, porque tudo girava em torno dela. Por isso que eu fiz questão de mostrar esse panorama para vocês. Então, ali não se tratava somente da deusa. Não era só a deusa que Paulo queria contrapor com Jesus Cristo. Era também a forma de vida deles. Eles sobreviviam de viver às custas de tudo aquilo que a deusa oferecia, né? Então, houve uma reunião no anfiteatro lá, né? E o que acontece? Acontece que tem um tumulto. Eu vou pedir para vocês estarem olhando Atos 19, de 23 a 41. Ok, irmãos? O texto vai descrever exatamente o tumulto que aconteceu no anfiteatro, né? Demétrio era um artesão, digamos assim, e ele vivia das medalhinhas, enfeitinhos, coisas que eram feitas e que eram vendidas nesse templo de Diana, né? E aí ele agita um tumulto, né? Bem grande, como vocês viram aí no texto, né? E o que acontece? Ele infla as pessoas de uma maneira que durante 2 horas eles começam a gritar, né? Grande é a deusa dos Efésios, grande é a deusa dos Efésios, Diana, grande é a deusa dos Efésios. E aí Paulo teve que sair meio que fugido dali, porque os irmãos da igreja de Éfeso decidiram assim proteger Paulo, porque ficaram com medo que a coisa tomasse outro rumo. E aí o que acontece, né? Acontece que Aristarco é preso, né, nessa situação, nesse tumulto, e Paulo acaba indo embora, tá? Paulo acaba indo para Macedônia, tá? Então vamos ler aí um pedacinho mais. Por conta desse tumulto que também que está em Efésios 19, 23, que a gente leu aí, Paulo vai embora da cidade partindo para Macedônia. Estando Paulo na Macedônia, escreve a carta aos Efésios. Agora a gente vai começar a falar de Paulo realmente. Tudo isso daí foi para que vocês entendessem o contexto geral do que acontecia na cidade de Éfeso naquela ocasião, tá?
apesar de tudo isso, todo esse templo de Diana, tudo mais, os cristãos de Éfeso, Éfeso era uma igreja forte, apesar de tudo, né? E Paulo queria que eles se sentissem, que eles entendessem realmente que tudo partia do Senhor e não de Diana, né? E que eles ficassem firmes na fé. Paulo bate nessa tecla muito, em muitas cartas. Ficar firme na fé, firme no Senhor. Paulo é um pregador, é um pastor nato, e ele quer mais e mais que as pessoas se rendam ao Senhor, né? Então vamos lá. Paulo, estando na Macedônia, escreve a carta aos Efésios. Foi a primeira carta escrita por Paulo. Apesar de a gente ter estudado as outras cartas primeiro, houve motivos pelo qual a gente começou pela carta de Romanos, né? Na verdade, Paulo escreve, irmãos, 13 cartas, tá? São elas Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São 13 livros que Paulo escreve. E a carta aos Efésios é a primeira. Amém? Paulo, enquanto estava preso em Roma, escreveu essa carta. Ele estava em prisão domiciliar. Você pode encontrar isso em Atos 28, de 16 a 31. Continuando. É uma carta magna da eclesiologia. É a carta rainha das epístolas. Assim é que ela é tratada nos cursos de teologia, tá? Pois enfatiza o corpo de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo sem diferenças. Por que isso, irmãos? Porque ali a gente tinha gentios e judeus. O contexto todo, quase, da história de Paulo gira em torno de gentios e judeus, né? E ele afirma que Cristo não quer diferenças, que o corpo é um só. Tanto faz você ser judeu ou você ser gentil, o corpo de Cristo é um só. A unidade, o corpo de Cristo tem que ser um só. Essa carta vai ter dois aspectos. Um aspecto doutrinário, vai falar de doutrinas da igreja, doutrinas do cristianismo, e vai ter uma parte prática. Então vamos lá. A. Aspectos doutrinários, princípios e recomendações. Parte B. Aspectos práticos, produzir amadurecimento dos cristãos. Tem uma parte na carta de Efésios que é destinada somente aos pastores da igreja de Efésios, tá, irmãos? Ou seja, prático mais teórico. Traz Cristo para a centralidade, aponta tudo para Cristo. Não é Diana, é Cristo. Cristo tem que estar no centro de tudo. E instrui para que tenham atitudes como as de Cristo. Cristo jamais nos abandonaria. Só que lá as crianças eram abandonadas, as pessoas, as mulheres eram postas para fora do templo. Irmãos, eu não preciso nem dizer que hoje em dia nem existe esse templo de Diana, não existe mais nada. E Cristo está aqui, nós estamos falando dele, né? Então, ele tem que ser o centro da nossa vida. Essa carta também é extremamente atual, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje. Ela é extremamente atual. O centro da nossa vida tem que ser Cristo. Só Cristo nos dá a esperança. Esperança. Amém? A carta tem como ideia principal lembrar aos cristãos da fé, das primeiras obras e avivar o primeiro amor. Irmãos, vejam como essa carta é atual, né? Olha o que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. O que o Senhor está fazendo conosco? Não é avivando o nosso primeiro amor? Portanto, essa carta é mais do que atual. É lógico que o contexto é outro, mas a ideia de Paulo com essa carta
é botar o Senhor no centro de tudo. Amém? Também aos pastores de Éfeso, corpo de Jesus, produzir o amadurecimento da igreja. Textos conhecidos na carta de Efésios. Primeiro texto. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, e não vem das obras, para que não nos gloriemos. Amém? Está em Efésios 2:8. Está aí marcadinho no texto para vocês. Irmãos, fé é dom de Deus. Irmãos, fique imaginando quem não é do Senhor nessa situação que a gente está vivendo. A pessoa não tem fé. Para que lado ela corre? A gente corre para baixo dos braços do Pai. E quem não tem a fé? Quem não crê? Vai para onde? Faz o quê? Não é, irmãos? É para a gente parar para refletir. Buscar compreender o amor de Deus, embora ele exceda todo entendimento. Irmãos, o amor de Deus é muito maior do que a gente possa pensar com essa nossa cabeça pequena. Nossa cabeça, a gente muitas vezes quer pôr Deus dentro da nossa cabeça. Olha o tamanho do nosso raciocínio, olha o tamanho da nossa cabeça, como a gente pode, né? O amor de Deus excede tudo, que dirá o nosso entendimento que é tão pequeno, né? Então, a carta de Paulo espera que nós compreendamos o amor infinito, que foi a ponto dele dar a sua própria vida por nós, né? Então, é muito profundo. E esse texto vai estar em Efésios 3:19. Outro texto conhecido. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos e pensamos. Está em Efésios 3:20. Irmãos, Deus dá sempre pra gente o melhor. Às vezes a gente pensa, né, na cabeça da gente, o Senhor podia dar pra gente, eu queria tanto que o Senhor me desse um carro, né, carrinho, né, só pra eu andar assim e tal. E aí o Senhor prepara um carro que a gente nem imaginava na cabeça da gente. Porque tudo que o Senhor faz para nós é muito além daquilo que a gente espera, né? Porque Ele é perfeito. E nossa cabeça é pequena, não esquece disso, né? Nossa cabeça é pequena, raciocínio breve, curto, e Deus é um esplendor. Amém? Vamos continuar. Outro texto conhecido é a unidade da igreja, que está em Efésios 4, de 4-7. Um só Deus, um só Pai, um só corpo, uma só fé, um só batismo, né? Unidade da igreja, ok? Outro texto, os dons, que são dados para o aperfeiçoamento da igreja e glorificação do nome de Deus, que vai estar em Efésios 4, de 8-16. Irmãos, os dons não é para você se encher igual a bexiga dizendo que você tem o dom e o teu irmão não tem. Não, você tem o que Deus deu, né? Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele nos usa. Você tem que clamar ao Senhor que Ele te veja, que Ele te entenda como um instrumento. E aí sim, Ele te usa conforme Ele desejar. O dom é lindo, irmão. Quem tem dons de diversas naturezas é lindo. Mas não pode ser nunca para você se envaidecer. Tem que ser para professar a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Outro texto conhecido também da igreja é: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Está em Efésios 4, 26 e 27. Irmãos, a ira
é coisa de Satanás. A gente não pode se irar. A vingança pertence ao Senhor, está escrito nas Escrituras. Então, esse negócio de você se irar, se descontrolar, perder o prumo, sabe? Isso não serve. Toda vez que você vê que você vai passar, porque a gente passa, eu também sou humana e eu passo também, né? Então, toda vez que você pensa que você vai ultrapassar o limite que o Senhor espera que você passe, para, respira fundo, clama ao Senhor, acalma o teu coração, porque quando você se ira, você dá lugar a Satanás. Amém? Continuando, outro texto. Não entristecer o Espírito Santo e para dar lugar a ele e sermos cheios. Isso está em Efésios 4, 30 e 32. Irmãos, na palavra está escrito ainda que todo pecado que a gente fizer, de alguma maneira, no momento que a gente se arrependeu, o Senhor vai nos perdoar, desde que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo, dê lugar a Ele na sua vida. Nessa situação tão difícil que a gente está vivenciando agora, dá lugar para o Espírito Santo, lá na tua casa, no teu cantinho, né? Ora ao Senhor, dá lugar ao Espírito Santo, porque Ele vai te dar a paz que você está buscando. Nesses dias de turbulência, né? O Espírito Santo vai te dar a paz. Veja como essa carta é atual, muito atual. Amém? Vamos continuar. Ainda tem um texto conhecido também, muito conhecido da igreja, que é a armadura do cristão, né? Uma maneira da gente se revestir para o dia mau. Estamos vivendo o dia mau. A armadura do cristão, todo aquele que tem a armadura do cristão, que faz posse, uso da armadura do cristão, neste momento não está desesperado. Nesse momento está fortalecido. Nesse momento está em paz, esperando o trabalhar de Deus. É atual ou não é? Vamos continuar. A armadura do cristão está em Efésios 6. Outro texto. Jesus é a nossa paz. Derrubou o muro de inimizade que existia. Ele traz a paz. Mesmo que tenhamos nossas diferenças, precisamos viver em amor e unidade. Isso eu vou encontrar em Efésios 2, 14. Irmãos, o Senhor é amor. O Senhor não é contenda. O Senhor não é inimizade. O Senhor é paz. Irmãos, a carta aos Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, inclusive para os judeus, né? Judeus, crente, marido, mulher, filho, escravo, servo, senhor. É uma inspiração para todos nós nos dias atuais, né? É a palavra de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós tenhamos Ele como centro da nossa vida. Que nós tenhamos Jesus como nosso Pai, né? Então, para Paulo, né, é uma palavra que naquela época serviu para a igreja de Éfeso, mas que serve para nós hoje e vai servir para os dias futuros. Então, é uma coisa extremamente contemporânea, extremamente atual, tá? Que pode inspirar-nos a largar as coisas do mundo e desenvolver-nos espiritualmente, né? E que vai também nos levar a uma união plena entre nós e nossos irmãos. E nossos irmãos e nossos familiares. O que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Você está lá na tua casa, você está lá com teu marido, com teus filhos. Quanto tempo você não interagia dessa forma tanto tempo com os teus filhos, com o teu marido,
né? Às vezes eu paro para pensar assim que às vezes a gente até desacostumou um pouco, porque a gente tem tão poucos momentos juntos, que esse convívio, né? Até os bichinhos lá da casa da gente, né? Eles não estão acostumados com a gente todo dia em casa. Então, essa carta vai fazer com que a gente tenha uma integração maior lá em casa, com a nossa família, e uma integração maior com os irmãos, porque apesar da gente não ter corpo a corpo, abraço, beijo, calor de cada irmão, nós estamos todos unidos no Pai, e era isso que Paulo queria quando ele escreveu essa carta, que o Senhor fosse o centro e nós todos ligados a Ele. Amém, irmãos? Continuando, né? Pontos altos dessa carta. Primeiro, promover a união entre gentios e judeus. Isso você encontra em Efésios 2, 11 e 12. E incentivar os santos a resistirem às forças do mal. Irmãos, como eu disse para vocês, lá era uma cidade onde tudo era ruim, tudo era promíscuo e os cristãos precisavam, os gentios e os judeus que se converteram, eles precisavam ter muita firmeza, muita segurança, resistir mesmo às forças do mal, porque ali a tendência era ceder, tudo girava em torno da deusa, como eu disse para vocês. Então, Paulo queria que eles resistissem, era importante resistir, amém? Continuando. Paulo também, um dos pontos altos é a pré-ordenação dos santos, né? Então, homens e mulheres, cada um tinha a sua designação, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu trabalho dentro da igreja, né? E todos nós, todos, sem exceção, sabemos que o nosso trabalho é importante, porque se nós somos corpo, como pode viver um corpo sem uma mão? Como pode viver o corpo sem um olho? Todos somos igualmente importantes, e Paulo tinha noção disso, Paulo sabia disso, porque ele era o apóstolo que Jesus escolheu. Todas as revelações deles vieram diretamente de Jesus. Então, ele sabia que era muito importante levar em conta a pré-ordenação dos santos, onde cada um tem o seu papel, homens e mulheres, sem eu querer ser aquilo que não é para eu ser. É para eu dar aula? Ótimo, estou eu aqui conversando com os irmãos. Nem sempre eu fico assim à vontade no púlpito para fazer uma ministração da palavra. Por quê? Cada um é para uma coisa. É isso que Paulo queria dizer. Amém? Continuando. O selamento com o Espírito Santo, tá? Vamos abrir aí em Efésios 1, 13 e 14. Pode ler para mim? E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dá tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Amém? Então, Ele nos marcou, né? É o selamento, é o selo, né? Continuando. Como a gente já falou, união entre gentios e judeus, também é um ponto alto da carta, um só Senhor, que vai estar em Efésios 3, 8, Efésios 3, 8. Pode ler para mim? Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. Amém? Então, ele fala de gentios
E Paulo, todos vocês sabem que ele era de descendência de judeu. Amém? Bom, Jesus como principal pedra de esquina da igreja, pedra angular. Nós vamos ter isso em Efésios 2, versículo 20. Ou seja, o fundamento da igreja é Jesus. Se lê pra gente? Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Amém? Muitos acham que a pedra de esquina é Pedro, mas não. A pedra é Jesus Cristo, como está escrito aí na carta de Efésios. Outro ponto alto: abandonar o velho homem, transformação por meio de Cristo. Continuando, ele nos dá conselhos sobre a família. Está em Efésios 6, de 1 a 4. Pode ler para mim? Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. E terminando, incentiva o revestir-se da armadura de Deus para estar preparado no dia mau, como por exemplo nós estamos vivendo o dia mau. Isso vai estar em Efésios 6, 10 a 19. Efésios 6, de 10 a 19. Pode ler pra gente? Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Aleluia. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé, como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Amém? Irmãos, olhe se essa palavra não é atual. Olhem, é totalmente atual, irmãos, totalmente atual. Terminando, irmãos, existem algumas palavras que Paulo fala nessa carta algumas vezes. Irrepreensível é uma delas. Que nós sejamos um corpo irrepreensível. Ele fala algumas vezes em mistério do Evangelho. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos o seguinte:
que se você quiser ver os mistérios do Evangelho, viver os mistérios do Evangelho, você tem que procurar ser o mais irrepreensível possível. Amém? Com isso a gente termina o nosso crescimento espiritual do mês de março. Sinto não estar aqui com vocês, não vai ter lanchinho, né? Mas, se Deus preparar, no próximo mês, nós estaremos aqui juntos. Amém? Nós vamos ter os vídeos, né? Que vai junto aí, o texto que também vai junto, os louvores, né? E nós vamos pedir para a irmã Larissa, tá aqui, para fazer uma oração para nós nos despedirmos. Amém? Paz, Senhor, tudo bem? Então, oremos, amém? Que você possa fechar os seus olhos. Senhor, eu oro no nome de Jesus, Pai, por cada vida que assistiu essa aula. Senhor, eu sei que nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos, ó Deus. Pai, para que o Senhor possa abençoar a cada vida, Pai. Eu sei que o Teu amor e a Tua misericórdia se estende a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos agora cada vida, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja lá, Senhor, no coração deles, ó Pai, transformando, Senhor, que seja, Pai, essa palavra, este aprendizado, Pai, uma transformação de vida, Senhor, um encorajamento para os nossos dias, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por ter dado este ensino exatamente neste período, Pai, porque sabemos que é um encorajamento para os nossos dias, Pai. Te agradecemos, oramos no nome de Jesus e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Amém, Jesus. Amém. Beijo. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Deus guarde, proteja, cubra a vida de cada um de vocês com as suas potentes mãos e que nós possamos logo, logo estar juntos nos abraçando. Fiquem com Deus. Um forte beijo, um grande abraço.